Você está sentindo que algo está errado no mundo. Não é apenas uma sensação vaga. É algo profundo, visceral, que te acorda no meio da noite com o coração acelerado. Você olha pela janela e o mundo parece o mesmo de sempre, mas você sabe que não é. Há uma inquietação no ar que você não consegue explicar para ninguém, porque ninguém mais parece sentir. Ou talvez sintam, mas tenham medo de admitir. E então você se pergunta se está sozinho nisso. Se é só você que percebe que estamos caminhando para algo grande, algo definitivo, algo que vai mudar tudo para sempre. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, existe uma pequena vila nas montanhas da Bósnia e Herzegovina que guarda o segredo mais importante da humanidade. Não é exagero. Não é sensacionalismo. É a pura verdade que tem sido escondida, filtrada e silenciada por décadas. Medjugorje. Você já ouviu esse nome antes? Talvez tenha visto reportagens. Talvez tenha conhecido alguém que foi até lá. Mas o que você não sabe é que a mensagem mais recente, a mais urgente, a mais assustadora de todas, foi finalmente revelada. E ela diz algo que vai fazer você repensar cada decisão que tomou nos últimos meses. A Virgem Maria aparece lá desde 1981. Mais de 40 anos de aparições, mais de 40 anos de mensagens, mais de 40 anos de avisos que a maioria das pessoas ignorou, porque era mais confortável continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas agora chegou a hora. A mensagem mais recente carrega um peso diferente, uma urgência diferente. E se você ainda tem algum instinto de preservação espiritual funcionando dentro de você, vai prestar atenção em cada palavra que vou dizer nos próximos minutos. Porque a Virgem Maria disse algo que ninguém esperava ouvir. Ela falou sobre regiões específicas, sobre lugares onde as pessoas não deveriam estar, sobre movimentos que não deveriam ser feitos. E pela primeira vez em décadas de aparições, ela usou uma palavra que congela o sangue de qualquer pessoa que ainda tem fé. Agora, não amanhã, não no ano que vem, não quando você se sentir pronto. Agora. Saia dessa região agora. Você pode estar pensando que isso não tem nada a ver com você, que Medjugorje é longe, que isso é coisa de fanáticos religiosos, que você tem problemas mais imediatos para resolver. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já sentiu que deveria ter escutado aquele pressentimento? Quantas vezes você ignorou aquele incômodo no peito e depois descobriu que estava certo em estar preocupado? Quantas vezes você disse para si mesmo que era só paranoia, só medo irracional, só imaginação, e então a vida te mostrou que não, que você deveria ter prestado atenção? Tem uma senhora chamada Mirjana. Ela é uma das videntes originais de Medjugorje. Uma das 6 pessoas que viram a Virgem Maria pela primeira vez quando eram apenas adolescentes. Hoje, ela tem mais de 50 anos. Metade da vida dela foi passada recebendo mensagens do céu. E quando você olha nos olhos dela, quando você vê as gravações das aparições, você percebe algo. Ela não está interpretando. Ela não está fingindo. Há um terror sagrado naqueles olhos que não pode ser fabricado. O tipo de terror que você sente quando está diante de algo infinitamente maior que você, infinitamente mais poderoso, infinitamente mais real do que qualquer coisa que você já experimentou na vida comum. E Mirjana disse recentemente algo que fez o mundo parar, pelo menos o mundo daqueles que ainda estão prestando atenção. Ela disse que a Virgem Maria estava triste, profundamente triste. Não apenas preocupada, não apenas advertindo, mas triste de uma maneira que ela nunca tinha visto antes em 40 anos de aparições. Como uma mãe que avisou os filhos 1000 vezes sobre um perigo e agora vê esses filhos caminhando direto para a destruição, incapazes de ouvir mais um aviso sequer. Sabe o que é mais aterrorizante nisso tudo? Não é o que a Virgem Maria disse, é o que ela não disse. Ela não explicou por quê. Ela não deu uma razão específica. Ela não disse que tipo de perigo está vindo ou quando exatamente vai acontecer. Ela apenas disse: saiam, agora, de certas regiões. E quando o céu te dá um comando sem explicação, quando Deus te manda fazer algo sem te dar todos os detalhes, você tem apenas 2 escolhas: confiar e obedecer.
ou duvidar e arriscar tudo. Você se lembra de Noé? Claro que se lembra. Todo mundo conhece a história. Mas você já parou para pensar como devia ser estar na pele dele? Um homem construindo uma arca gigante no meio da terra seca, sem nenhuma nuvem no céu, sem nenhum sinal de chuva, apenas uma ordem de Deus dizendo: vai chover, vai inundar tudo, constrói isso ou morre. E enquanto Noé martelava cada tábua, enquanto pregava cada prego, as pessoas riam, zombavam, achavam que ele era louco, achavam que ele estava tendo alucinações, achavam que era perda de tempo. Até que começou a chover, e então era tarde demais. Nós somos os vizinhos de Noé agora. Nós estamos olhando para os sinais e chamando de coincidência. Estamos vendo os avisos e chamando de alarmismo. Estamos sentindo a mudança no ar e dizendo para nós mesmos que é só ansiedade, só estresse, só cansaço da vida, moderna. Mas no fundo, bem lá no fundo onde você não consegue mentir para si mesmo, você sabe que é mais do que isso. Você sabe que alguma coisa está acontecendo. Você só não quer admitir, porque admitir significa ter que fazer algo a respeito. A mensagem de Medjugorje não é vaga, não é simbólica, não é metafórica, é literal e direta. Há regiões onde você não deve estar. Há movimentos que você não deve fazer. Há viagens que você não deve planejar. E a Virgem Maria, na sua infinita misericórdia, está te avisando antes que seja tarde demais. Porque ela é mãe. E mães avisam, mães protegem, mães fazem tudo ao seu alcance para salvar seus filhos, mesmo quando esses filhos se recusam a escutar. Mas qual região? Você deve estar se perguntando isso agora. Qual lugar específico? Por que ela não dá endereços? Por que não dá coordenadas exatas? E aqui está algo que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre fé e obediência, porque a resposta não vem da maneira que você espera. Não vem como um mapa com um X marcado. Vem como um chamado interior. Vem como uma convicção que cresce dentro de você quando você finalmente para de lutar contra ela. Vem como aquele pressentimento que você tem ignorado há meses, talvez anos. Você já sentiu vontade de sair de onde está? Não por razões práticas. Não porque conseguiu um emprego melhor em outra cidade, mas porque algo dentro de você, algo que você nem sabe explicar, está dizendo: saia, vá embora. Esse lugar não é mais seguro para você. E você ignorou porque parecia irracional, porque você tem suas raízes ali, porque você tem sua vida construída ali. Porque sair significaria admitir que esse pressentimento é real e não apenas fruto da sua imaginação superativa. Mas e se não for imaginação? E se for exatamente o que a Virgem Maria está tentando te dizer através daquele incômodo que não te deixa dormir? E se Deus está falando com você da única maneira que você ainda consegue ouvir, através da sua própria inquietação? Tem um detalhe na mensagem de Medjugorje que a maioria das pessoas perde. A Virgem Maria não está apenas avisando sobre lugares, ela está avisando sobre tempo. Ela disse algo sobre março. Março não é um mês qualquer. Março é quando o inverno termina e a primavera começa. Março é transição. Março é mudança. Março é quando as coisas que estavam dormentes acordam, e nem sempre o que acorda é bom. Nem sempre o que vem com a primavera é flores e passarinhos. Às vezes é fogo, às vezes é tempestade, às vezes é julgamento. Você tem planos para março? Talvez uma viagem que você está planejando há meses. Talvez um compromisso importante que você não pode cancelar. Talvez uma mudança que você estava esperando fazer. E agora você está aqui, ouvindo isso, sentindo esse aperto no peito, se perguntando se deveria reconsiderar. Se perguntando se isso é real ou se você está deixando o medo controlar sua vida. Mas deixa eu te dizer algo sobre medo. Existe o medo que paralisa. E existe o medo que protege. Existe o medo que te impede de viver. E existe o medo que te mantém vivo. O medo de tocar numa panela quente não é fraqueza, é inteligência. O medo de atravessar a rua sem olhar não é covardia, é preservação. E o medo de ignorar um aviso vindo do céu
não é paranoia, é sabedoria. Os videntes de Medjugorje receberam 10 segredos cada um, 10 eventos que vão acontecer no mundo antes do fim dos tempos. Eles não podem revelar esses segredos ainda, mas eles disseram uma coisa: quando o primeiro segredo for revelado, vai ser tarde demais para mudar, tarde demais para se preparar, tarde demais para sair. Você vai ter que lidar com as consequências das escolhas que fez antes da revelação. E essa é a parte mais aterrorizante de tudo isso, que você está tomando decisões agora, neste momento, sem saber que essas decisões vão determinar se você sobrevive ou não ao que está por vir. Você está morando no lugar certo? Você está fazendo as escolhas certas? Você está cercado pelas pessoas certas? Você está espiritualmente preparado para o que quer que esteja vindo? Porque quando o primeiro segredo se tornar realidade pública, não vai haver tempo para arrependimento. Não vai haver tempo para mudança de última hora. Não vai haver tempo para nada, além de enfrentar as consequências. E a Virgem Maria sabe disso. É por isso que ela está aparecendo há mais de 40 anos. É por isso que ela continua dando mensagens mês após mês. É por isso que ela chora. Porque ela vê o futuro, ela sabe o que está vindo. E ela está fazendo tudo ao seu alcance para salvar o máximo de pessoas possível antes que seja tarde demais. Mas aqui está a verdade dura que ninguém quer ouvir. Ela não pode salvar quem não quer ser salvo. Ela não pode proteger quem se recusa a ser protegido. Ela não pode guiar quem insiste em seguir o próprio caminho, ignorando todos os sinais. O livre-arbítrio é real. Você tem o direito de escolher. Você tem o direito de ignorar. Você tem o direito de continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas você não tem o direito de escapar das consequências dessa escolha. Quantas pessoas você conhece que estão completamente alheias a tudo isso? Quantas pessoas ao seu redor vivem como se o mundo fosse continuar exatamente do mesmo jeito para sempre? Como se não houvesse nenhum motivo para preocupação, nenhuma razão para mudança, nenhuma necessidade de preparação espiritual. E você que está ouvindo isso agora, você está nesse grupo? Ou você é uma das poucas pessoas que ainda tem aquela sensibilidade espiritual funcionando, aquela capacidade de sentir quando algo está errado mesmo quando não consegue explicar exatamente o quê? Porque se você ainda sente isso, se você ainda tem essa conexão, então esse vídeo não chegou até você por acaso. Não foi o algoritmo do YouTube. Não foi coincidência, foi providência. Foi a mão de Deus te empurrando gentilmente na direção de uma informação que você precisa desesperadamente ouvir antes que seja tarde demais. A mensagem de Medjugorje fala sobre conversão, sobre oração, sobre jejum, sobre mudança de vida. E você pode estar pensando que essas são coisas que as pessoas religiosas fazem, mas não você. Você não é desse tipo. Você não é fanático. Você é uma pessoa prática, racional, que lida com o mundo real e não com misticismos e superstições. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai perder se começar a orar? O que você vai perder se começar a jejuar? O que você vai perder se começar a levar sua vida espiritual a sério? Nada. Você não vai perder nada. Na verdade, você só tem a ganhar. Porque na melhor das hipóteses, você vai se tornar uma pessoa melhor, mais centrada, mais em paz, mais conectada com algo maior que você. E na pior das hipóteses, se tudo isso for apenas imaginação religiosa e não acontecer nada do que está sendo avisado, você ainda assim vai ter vivido uma vida melhor do que viveria de outra forma. É uma aposta sem risco. Você só ganha. A menos que o orgulho seja tão grande que você prefira arriscar tudo a admitir que talvez, apenas talvez, exista algo além do que seus olhos podem ver. A Virgem Maria, em Medjugorje, tem pedido algo específico. Ela quer que as pessoas fiquem em casa, que não façam viagens desnecessárias, que se mantenham perto da família, que fortaleçam seus laços comunitários, que parem de buscar distrações externas e comecem a construir fortalezas internas. Porque o que está vindo não vai ser enfrentado com dinheiro, não vai ser enfrentado com status,
Não vai ser enfrentado com inteligência ou educação ou conexões sociais. Vai ser enfrentado com fé, com preparação espiritual, com a força interior que você constrói quando finalmente para de fugir de Deus e começa a correr na direção dele. E isso assusta muita gente, porque significa parar, significa desacelerar, significa abrir mão do controle e admitir que você não sabe o que está fazendo, admitir que você precisa de ajuda, admitir que você não consegue fazer isso sozinho. E o ser humano moderno é treinado para acreditar que admitir fraqueza é o pior pecado possível, que você tem que ter tudo sob controle o tempo todo, que você tem que ser independente e autossuficiente e nunca, jamais pedir socorro. Mas chegou a hora de quebrar esse orgulho. Chegou a hora de admitir que você está perdido, que você está assustado, que você não sabe o que fazer e que você precisa desesperadamente de orientação, porque a Virgem Maria está oferecendo essa orientação agora, não amanhã, não na semana que vem, agora. E se você continuar adiando, se você continuar dizendo para si mesmo que vai lidar com isso mais tarde, que vai começar a levar isso a sério quando tiver mais tempo, quando estiver menos ocupado, quando as coisas estiverem mais calmas, então você está cometendo o mesmo erro que milhões de pessoas cometeram ao longo da história antes de serem engolidas por catástrofes que poderiam ter evitado, se tivessem apenas escutado os avisos. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra que os anjos foram lá avisar Ló para sair antes da destruição? E lembra que ele avisou seus genros e eles riram? Eles acharam que era piada. Eles acharam que o velho Ló estava ficando senil. Eles acharam que não havia nenhum perigo real. E então a cidade foi consumida pelo fogo enquanto eles ainda estavam rindo, enquanto eles ainda estavam dizendo que nada ia acontecer, enquanto eles ainda estavam confiando na própria avaliação da situação em vez de confiar no aviso divino. Você não quer ser esses genros. Você não quer ser a pessoa que fica para trás porque o orgulho era grande demais para admitir que talvez, apenas talvez, o aviso fosse real. Você não quer ser a pessoa que acorda quando já é tarde demais e percebe que teve todas as chances do mundo de se salvar, mas escolheu ignorar cada uma delas. A mensagem de Medjugorje é clara. Saia dessa região agora, e mesmo que você não saiba exatamente qual região é, mesmo que você não tenha certeza se isso se aplica a você, você sente. Lá no fundo você sente se isso tem a ver com você ou não. Você sente se você está no lugar certo ou no lugar errado. Você sente se deveria ficar ou se deveria ir. O problema não é falta de informação. O problema é falta de coragem para agir de acordo com a informação que você já tem. Porque agir significa mudança, significa desconforto, significa sair da zona de conforto e entrar no desconhecido. E o ser humano tem um medo mortal do desconhecido. Prefere o inferno conhecido ao céu desconhecido. Prefere continuar numa situação ruim que pelo menos é familiar do que arriscar uma situação melhor que é incerta. E é esse medo que vai destruir milhões de pessoas nos próximos tempos. Não a falta de aviso, não a falta de oportunidade, mas a falta de coragem para agir quando ainda há tempo. Você tem essa coragem? Você tem essa força? Você tem essa fé? Porque vai precisar de tudo isso e mais um pouco. Vai precisar de uma convicção tão profunda que nem mesmo a zombaria das pessoas ao seu redor vai conseguir abalar. Vai precisar de uma certeza tão sólida que nem mesmo suas próprias dúvidas vão conseguir destruir. Vai precisar de uma obediência tão completa que você vai fazer o que Deus está mandando mesmo quando não entender completamente o porquê. E talvez você esteja se perguntando como conseguir essa força, como conseguir essa fé, como conseguir essa certeza quando você se sente tão fraco, tão confuso, tão perdido. E a resposta é tão simples que quase parece decepcionante. Você consegue pedindo, você consegue ajoelhando, você consegue orando, porque Deus não está te pedindo para ser perfeito. Ele está te pedindo para ser obediente. Ele não está te pedindo para ter todas as respostas. Ele está te pedindo para confiar nele.
Ele não está te pedindo para ser forte por conta própria. Ele está te pedindo para deixar Ele ser sua força. A Virgem Maria em Medjugorje chora. Ela chora porque vê seus filhos caminhando para a destruição. Ela chora porque sabe o que está vindo e sabe que a maioria das pessoas não vai estar preparada. Ela chora porque avisou 1000 vezes e continua sendo ignorada. Ela chora porque o amor de uma mãe é assim. Sofre quando os filhos sofrem. Dói quando os filhos se machucam. Agoniza quando os filhos se recusam a ouvir os avisos que poderiam salvá-los. Mas as lágrimas dela não são de desespero. São de esperança. Porque enquanto houver tempo, enquanto houver vida, enquanto houver uma única pessoa disposta a escutar, ainda há chance, ainda há possibilidade de salvação, ainda há caminho de volta. E é por isso que ela continua aparecendo. É por isso que ela continua dando mensagens. É por isso que ela não desiste. Porque o amor verdadeiro nunca desiste. Nunca para de lutar. Nunca deixa de tentar. Então aqui está a pergunta que você precisa responder agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Você vai escutar? Você vai agir? Você vai fazer o que está sendo pedido de você? Ou você vai ser mais uma pessoa que ignorou o aviso e teve que aprender da maneira mais difícil que os avisos divinos não são sugestões opcionais. São comandos urgentes dados por amor e misericórdia, enquanto ainda há tempo de fazer algo a respeito? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Até o último segundo, até o último momento, até o último suspiro, a escolha é sua. Mas as consequências dessa escolha não dependem de você. As consequências são determinadas pela realidade que você escolheu ignorar ou abraçar. E a realidade que está vindo não se importa com suas opiniões, não se importa com suas dúvidas, não se importa com seu ceticismo. Ela simplesmente vai acontecer. E você vai ter que lidar com ela preparado ou despreparado, protegido ou exposto, salvo ou perdido. Medjugorje não é apenas uma vila nas montanhas. É um farol no meio da tempestade. É um último aviso antes do naufrágio. É a mão estendida de Deus tentando te puxar para a segurança enquanto você ainda tem força para agarrar. Mas você precisa estender sua mão de volta. Você precisa fazer sua parte. Você precisa dar esse passo de fé que vai contra toda a sua lógica, toda a sua racionalidade, todo o seu treinamento moderno de confiar apenas no que pode ver e tocar e provar cientificamente. Porque algumas verdades não cabem em microscópios. Algumas realidades não podem ser medidas em laboratórios. Algumas certezas só são acessíveis através da fé. E se você perdeu essa capacidade de fé, se você foi treinado tão bem pela cultura moderna a desacreditar de tudo que não pode explicar completamente, então você está em perigo maior do que imagina. Porque você se tornou cego para o mundo espiritual enquanto vive num tempo em que o mundo espiritual está mais ativo, mais presente, mais urgente do que nunca. Abra seus olhos, abra seu coração, abra sua mente para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, há mais entre o céu e a terra do que sua filosofia sonha. Que talvez Deus está falando, que talvez a Virgem Maria está aparecendo, que talvez os avisos são reais e urgentes e merecem sua atenção completa antes que seja tarde demais para fazer qualquer coisa além de lamentar. O tempo está se esgotando. Você sente isso. Todo mundo que ainda tem alguma sensibilidade espiritual sente isso. O relógio está correndo. A ampulheta está quase vazia. E quando o último grão de areia cair, quando o tempo finalmente acabar, você vai querer ter certeza de que fez tudo o que podia fazer, tudo o que deveria fazer, tudo o que foi pedido de você para se preparar para o que está vindo. Então não ignore mais esse incômodo no peito. Não empurre mais para debaixo do tapete essa inquietação que não te deixa em paz. Não tente mais racionalizar esse pressentimento que tem te acompanhado há meses, porque pode ser a voz de Deus tentando te salvar. Pode ser a Virgem Maria te guiando para a segurança. Pode ser o Espírito Santo te mostrando o caminho que você precisa seguir.
E se você está se perguntando por onde começar, a resposta é simples. Comece onde você está. Comece com o que você tem. Comece agora. Não espere estar perfeito. Não espere ter todas as respostas. Não espere sentir-se completamente pronto, porque você nunca vai sentir-se completamente pronto. A fé não é sobre estar pronto. É sobre dar o primeiro passo mesmo quando você não vê o caminho completo. É sobre confiar que a luz vai aparecer quando você precisar dela, não antes. Ore, mesmo que você não saiba orar direito, mesmo que você não tenha feito isso há anos, mesmo que você se sinta ridículo no começo. Ore, jejue, mesmo que seja apenas uma vez por semana, mesmo que seja apenas pulando uma refeição. Comece. Leia as mensagens de Medjugorje. Procure os relatos. Veja os testemunhos. Deixe sua mente ser aberta para a possibilidade de que isso tudo é real. E então, escute. Escute aquela voz interior que você tem ignorado. Escute aquele pressentimento que você tem chamado de paranoia. Escute aquele incômodo que você tem tentado silenciar com distrações e ocupações e barulho constante, porque pode ser exatamente nesse silêncio, nessa quietude, nessa escuta atenta, que você vai finalmente ouvir o que Deus está tentando te dizer há tanto tempo. A mensagem de Medjugorje é para você. Não importa quem você seja, não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito no passado. O aviso é para todos, a oportunidade é para todos, a misericórdia é para todos. Mas nem todos vão aceitar, nem todos vão ouvir, nem todos vão agir. E isso é a tragédia que a Virgem Maria está tentando evitar com suas lágrimas e suas mensagens e suas aparições incansáveis mês após mês, ano após ano. Não seja parte dessa tragédia. Não seja mais uma estatística de pessoas que tiveram todas as chances, mas escolheram ignorar. Seja uma das pessoas que escutou, que acreditou, que agiu, que se preparou, que fez o que precisava ser feito enquanto ainda havia tempo. Porque um dia, num futuro que pode estar mais próximo do que você imagina, você vai olhar para trás e vai se sentir eternamente grato por ter dado atenção a esse vídeo, a essa mensagem, a esse aviso vindo do céu, através de uma pequena vila nas montanhas, onde a Mãe de Deus continua aparecendo, continua chorando, continua chamando seus filhos de volta para casa antes que seja tarde demais. E quando você contar sua história para seus netos, quando você explicar como sobreviveu ao que está por vir, você vai dizer que não foi por causa da sua própria sabedoria. Não foi por causa da sua própria força. Foi porque você escutou. Foi porque você confiou. Foi porque você obedeceu, mesmo quando não entendia completamente. Foi porque você teve humildade suficiente para admitir que não tinha todas as respostas e precisava de ajuda divina. Essa é a hora. Esse é o momento. Essa é a sua chance. O que você vai fazer com ela? Como você vai responder? Qual escolha você vai fazer agora que vai determinar onde você estará quando tudo começar a desmoronar ao seu redor? A Virgem Maria está te chamando. Deus está te avisando. O céu está se movendo em seu favor. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa dar esse passo. Você precisa tomar essa decisão, porque ninguém pode fazê-la por você. Ninguém pode crer por você. Ninguém pode se preparar por você. É você e Deus agora. É você e sua consciência. É você e a verdade que você sempre soube lá no fundo, mas tinha medo demais de admitir. Chegou a hora de parar de ter medo. Chegou a hora de começar a confiar. Chegou a hora de agir. Medjugorje é o aviso. A mensagem é clara. O tempo é agora. Saia dessa região, fique em casa. Não viaje em março. Prepare-se espiritualmente. Fortaleça sua fé. Proteja sua família. Construa sua arca antes que comece a chover. Porque quando começar, vai ser tarde demais para construir qualquer coisa além de arrependimento. E você não quer isso. Você não quer passar o resto da eternidade se perguntando por que não escutou quando ainda havia tempo. Por que não acreditou quando ainda havia chance? Por que não agiu quando ainda podia fazer a diferença? Então faça.
Agora, hoje, neste momento, tome sua decisão. Faça a sua escolha. Dê seu passo de fé, porque o céu está te observando. A Virgem Maria está te esperando. Deus está te dando mais uma chance. Não desperdice, não ignore, não adie. Haja. Se você sentiu algo mudando dentro de você enquanto ouvia essas palavras, se algo se mexeu na sua alma, se você reconheceu a verdade no que foi dito, então você precisa continuar buscando. Você precisa continuar aprendendo. Você precisa continuar se preparando. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque a jornada não termina aqui. A revelação não está completa. Há mais que você precisa saber, mais que você precisa entender, mais que você precisa fazer. E o tempo está correndo. Cada segundo conta. Cada momento importa. Cada decisão tem peso eterno. Então, não espere, não adie, não deixe para depois. Clique agora. Continue sua preparação. Porque o que está vindo não vai esperar você estar pronto. Vai chegar quando chegar. E você precisa estar preparado quando esse momento chegar.